Estamos começando Mesa dos Notáveis pela Rádio Vinha FM. Ouvinte, seja muito bem-vindo. Que alegria receber você, sua audiência, a carona que você sempre nos dá no seu carro, a companhia que você nos faz na sua casa, no seu quarto, aonde o radinho está. Seja sempre bem-vindo. Nós estamos ao vivo tanto pela Rádio Vinha como pelo nosso canal de transmissão de vídeo no YouTube para falar sobre um tema que é recente e pode mudar o rumo de todo o país. Nós vamos falar das mudanças na Constituição relacionadas ao parlamentarismo. O que é a proposta para que o Brasil deixe de ser um país presidencialista e passe a viver o parlamentarismo? É uma lei também que vem sendo discutida sobre a ficha limpa. Afinal, com um presidente como Luiz Inácio Lula da Silva no governo do Executivo, faz sentido uma lei que exige que todos os candidatos sejam ficha limpa? Como é que está sendo discutido tudo isso em Brasília? E muito mais com um especialista que sempre dá show. Quero cumprimentar o nosso notável dessa tarde, querido Dr. Leonardo Batista. O Dr. Leonardo, além de advogado eleitoral, ele está se especializando em direito constitucionalista e, sem sombra de dúvidas, é uma autoridade nesse assunto. Vai nos ajudar a entender por que a movimentação de Brasília precisa ter a nossa atenção. Dr. Leonardo, primeiramente, boa tarde, obrigado pela presença. Sempre fico feliz quando recebo o senhor aqui, porque é sempre um programa de conteúdo rico. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, caros ouvintes. Para mim é sempre uma honra poder estar aqui e cumprindo a sua missão aqui na Terra, que é servir. E servir com o que eu posso servir, com conhecimento e com debates interessantes aqui para a gente poder contribuir com todos nós, né? Que maravilha. Vai nos servir com certeza com informações e, claro, a opinião de alguém que entende do trâmite da política. Para começar então o programa, doutor Leonardo, eu já faço essa pergunta: por que de repente no Brasil se pergunta sobre uma possibilidade do parlamentarismo? Isso tem alguma cooperação para a situação atual do Brasil? Quais países vivem isso e o que é o parlamentarismo para o nosso ouvinte entender? Nós temos modelos de sistemas de governo, né? Uhum. Nós temos, por exemplo, o presidencialismo, que é o Brasil hoje, né? Nós temos o parlamentarismo, por exemplo, o Reino Unido. E nós temos também o semipresidencialismo, que, por exemplo, na França e em Portugal. Então nós temos esses, e claro, tem o Império também, né? Sim. Mas esses três sistemas são os mais comuns. O que é o parlamentarismo, afinal de contas? O parlamentarismo é quando nós temos ainda um presidente, ainda existe essa figura do presidente ou do monarca, né, do imperador, que ele representa o quê? O Estado. O que é o Estado? É só uma figura representativa de representar o Estado ou a nação com outras nações, com outros países. Seria semelhante ao rei da Inglaterra atualmente. Perfeito, porque lá o sistema ele é parlamentarista. Então seria o rei da Inglaterra, por exemplo, também o da Espanha. Então eles representam o país. E nós temos também a figura do Estado, que aí o representante do Estado é ele e o representante do governo. O que é representante do governo? Seria, por exemplo, o primeiro-ministro. Então, no parlamentarismo, nós teríamos um presidente e um chefe de governo. O que é esse chefe de governo? Seria aquela pessoa que administra o governo. Seria como se fosse o poder executivo. E o que acontece nesse sistema? Esse sistema ele é eleito pelo parlamento. Então, o parlamento que escolhe, você vai ser o primeiro-ministro. Isso, queira ou não, ele gera um pouco mais de estabilidade. Por quê? Porque você vê que não está funcionando muito bem o governo. Sim. O parlamento vai lá, por voto do parlamento, retira e coloca um outro primeiro-ministro. Então, o parlamentarismo é isso. Minha opinião, no Brasil não funciona. E nós temos também o semipresidencialismo, que poderia funcionar um pouquinho melhor aqui no país. E o que é esse semipresidencialismo? Ele é o seguinte: também existe a figura do presidente e do monarca. Macron, por exemplo, França. Sim. Mas que tem o primeiro-ministro que faz a função de chefe de governo, como se fosse executivo. Mas quem escolhe esse primeiro-ministro é o presidente, que é o caso França, Macron. Ele também gera uma estabilidade, dá um pouquinho de poder para o presidente da República, mas ali o primeiro-ministro, se ele não conseguir bem tocar o governo, como acontece aqui no Brasil, né, pelas falas do Lula, se ele fosse o primeiro-ministro, bastaria aí alguém substituí-lo, que é o que a gente está precisando, né? A velocidade fica maior, né? Então fica mais ágil trocar quem está na cadeira do governo. Perfeito. É como aconteceu com a Dilma Rousseff, né? Ou com o Fernando Collor. Se fosse o primeiro-ministro, não precisaria todo aquele processo de impeachment, gerar uma estabilidade política. Por quê? Porque o mercado já entende
que ali um primeiro-ministro ele pode ser substituído pelo parlamento ou pelo presidente da República. Perfeito. É uma cadeira um pouco mais volátil do que no nosso caso. Nós somos essa república presidencialista ainda, né? Uma coisa interessante de dizer, eu sempre ouvi essa frase. Tudo bem, o Brasil está discutindo isso nesse momento. Essa é uma semana que a discussão está vindo à tona. Mas a verdade é que a gente tem tantos outros problemas, né? Eu sempre ouvi a seguinte frase: meu amigo, vereador é igual buzina de avião. Não serve para nada, né? No entanto, é porque nós estamos acostumados a ver pessoas nesse cargo que não fazem nada. Mas caso fizessem o que é devido da função, nós não teríamos essa sensação. E entende-se que o presidente também, às vezes, não desempenha um papel. Pelo contrário, às vezes ele faz piorar ainda mais como chefe do executivo. E tem o caso do STF entrando em pautas que, enfim, muitas pessoas aí são juristas que vão dizer, eles estão entrando em área que não é deles. Não é prerrogativa do STF decidir a respeito de algo. Ele simplesmente deve ser estimulado e então ele responde com a lei. Que não é o caso, né? A gente tem aí muitas iniciativas que o parlamento não deixa de decidir, mas o STF vai lá e prontamente refuta, né? Ele torna inativo ou então pelo menos sem valor a votação. E tudo isso mostra que o Brasil precisa mudar o modelo. Não? O que você pensa, doutor? Guilherme, você tocou num ponto aí que é uma das vantagens do semipresidencialismo ou do parlamentarismo, que é justamente isso. O que acontece aqui, cara ouvinte, no Brasil? No Brasil nós temos dois partidos, vou falar um em especial, que é um partido de esquerda chamado PSOL. O que acontece? Como há hoje um presidencialismo de coalizão, o que é isso, presidencialismo de coalizão? É que a gente vê o Lula, quando não tem toda a maioria na Câmara dos Deputados ou no Senado, ele negocia com esses parlamentares para ter poder, para que os seus projetos, o seu orçamento seja aprovado ali na Câmara e no Senado. O que acontece com isso? Isso causa uma instabilidade política. Por quê? Porque no meio dessas negociações acontecem algumas coisas que o presidente não gosta. Usa-se então aquele ditado é cabo de chicote, né? Usa como cabo de chicote o PSOL. Sim. O PSOL vai lá no STF, fala: o STF, tem uma lei aqui, poxa, é sacanagem contra o governo, é contra o princípio republicano, fere o direito público, fere princípios, eles inventam teses, né? Sim. E vai lá no STF. O que o STF faz? Tenta apaziguar a situação, interferindo no poder judiciário, interferindo no poder executivo, interferindo lá no poder legislativo. Por quê? Porque a função do legislativo é típica, legislar. A função típica do executivo é administrar a coisa pública, né? A coisa pública, os bens públicos. E a função do judiciário típica é julgar. Julgar então, baseado na lei que foi criada. Exato. Então aí ele começa, onde o pessoal reclama muito do ativismo judicial do STF, onde ele entra em áreas em que acaba obrigando, por exemplo, o legislativo a legislar, acaba obrigando o executivo a administrar. E o pessoal reclama também muito do ativismo judicial por conta dessa caso que aconteceu com o Alexandre de Moraes, né? Em que o pessoal discute, olha, você tá entendendo? O STF está com tanto poder hoje que ele é autor da ação, né, que é o acusador, ele é o julgador e é a vítima ao mesmo tempo. Sim. Então, com esse sistema do semi-presidencialismo ou do parlamentarismo, toda essa articulação política, essa instabilidade judicial política, ela diminuiria. Não vou falar que vai acabar, porque vai acabar nunca, mas diminui. Pelo menos fica mais confortável, né? Para de tanta crise. Porque essa instabilidade traz prejuízo econômico, vai para tudo, né? Guilherme, vamos como que é um papo muito aberto, né? Sim. Então, não tem medo de falar o que eu vou falar aqui. O nosso presidente fala muita besteira, né? Então, o que ele fala, ou ele faz por má fé, ou por ser um ignorante. Porque o que ele fala traz repercussões no mercado. O que ele fala pode fazer com que o dólar aumente. O presidente tem esse poder? É óbvio que tem, porque ele causa uma instabilidade no mercado. A instabilidade política causa isso, né? Aumento do dólar, aumento nos preços. Por exemplo, o presidente, estou em um assunto aqui talvez não é o que você queria, mas o presidente parece que ele é o Rapunzel, a Rapunzel. Parece que ele vive num castelo, no seu castelo, no seu redoma, um Rapunzel, não sabe o que de fato está acontecendo no mundo, como recentemente vai falar agora. Para diminuir o preço, olha a imbecilidade, não, para diminuir o preço
do mercado, você tem que deixar de ir lá, você tem que deixar de comprar. Ah, vai no dia seguinte que talvez diminua, vai no outro dia. Que loucura é essa? Que presidente Rapunzel, presidente de Castelo. Ele não tem noção da realidade, né? Não É uma tem. loucura. Não tem. E uma coisa interessante de dizer aqui, né? A gente estava falando sobre esse ativismo judicial. Eu acho que um dos casos que mais me chocou o ativismo judicial seria o caso do aborto, porque tá aí uma pauta que elege presidente nesse país chamado Brasil. É ou não é verdade? Quando você coloca aborto, quando você coloca legalização das armas, Droga. né, das drogas, quando você vai colocando tudo isso, você vai entendendo o que o brasileiro realmente põe na frente dos seus princípios e valores. E a ministra Carmen Lúcia simplesmente deliberou sobre o aborto, né, juntamente com o STF, e não sei se a caneta final foi a dela, quem foi que decidiu, mas eu sei que a decisão dela foi a que mais me chocou, que colocou uma lista de nomes, que fez, assim, literalmente uma autorização coordenando o Brasil direto para o aborto. Eu fico pensando, qual autonomia, qual autoridade o STF tem de determinar algo que a lei deve determinar? O STF não está lá para decidir a lei, ele está lá para cumprir o que está escrito, mas eles colocam como parecer jurídico e interpretação e colocam isso goela abaixo do brasileiro. É chocante. Não tem nada a ver com a função deles, mas eles vão além da função deles, assumindo poderes que não são. E me parece que por um tempo a gente tolerou algumas exceções, mas atualmente nós estamos vivendo coisas absurdas. Já rasgaram muitas partes da Constituição já faz um tempo, né, doutor? O STF, quando entra nesse ativismo judicial para definir aborto, não definiu recentemente sobre o que seria usuário de droga? Sim. 10 gramas, 50 gramas, 1 quilo, 1,5 quilo, 2, discutiram isso. O que seria usuário de droga? Caberia ao STF discutir sobre o que é ser usuário de droga? É 500 gramas de maconha ou de cocaína? Então o STF entra numa pauta que caberia ao poder legislativo. E por quê? Porque esquecem que quem escolhe o vereador, quem escolhe um deputado federal, um estadual, um senador, é o povo, como é o presidente da República. Sim. E quando o povo escolhe essas pessoas são seus representantes para legislar. Então caberia quem? Caberia a esses legisladores, ao poder legislativo. Vamos discutir com a sociedade, porque somos representantes deles. Faz uma audiência, pode fazer uma audiência pública. Sim. Chamam técnicos da área para definir o que seria usuário de droga, até qual a pesagem, né, do que seria, qual é a quantidade que seria um usuário de droga. Não. Aí tá colocando na mão de quem deveria mandar no país, que é o poder público, que é o povo, né? Mas é interessante. O poder não emana do povo? Emana do povo na teoria, mas vamos lembrar de um plebiscito que o presidente Lula fez no início da sua carreira como presidente do Brasil, não sei se foi em 2008, que ele colocou o plebiscito sobre o porte de armas. E o povo votou que era para manter. Não, nós devemos manter, é o direito do cidadão de se proteger, seja numa fazenda, enfim, quem tem o porte de armas legal, né, ou pela Polícia Federal ou pelo Exército, tá tudo certo. Mesmo assim, o que ele fez? Ah, não, beleza, o povo quer que continue, mas para mim é não. E mandou recolher. Eu já ouvi histórias de pessoas que nessa época tinham porte legal de armas que custavam aí seus R$5.000 e receberam R$600 do governo e obrigados a devolver a sua arma. Então, assim, é ridículo. É pensar o seguinte, me engana que eu gosto, né? Que o povo realmente decide alguma coisa. Só que esse é um momento que me parece que irritou tanto a população brasileira que ela está se levantando. Então, veja aí, vista, o ministro Alexandre de Moraes recentemente voltou a liberar contas que estavam bloqueadas na internet só por conta de uma visita, provavelmente, né, de uma instituição que tenta ver se o Brasil está vivendo uma ditadura ou não. Sim, né? sim. Então é importante a gente ficar olhando essas coisas e pensar, pelo menos, numa opinião mais justa, no momento que o presidente está com mais de 50% de rejeição. Guilherme, é um outro ponto que você tocou muito importante, né? Essa de 2008, nessa época, nós existimos ali um presidencialismo puro. O presidente mandava. Essa era a verdade. Com o passar dos anos, das décadas, mudou. Hoje nós temos um modelo, como eu te falei, do presidencialismo de coalizão. Que é o quê? Toma lá da cá. Essa é a verdade. Para o presidente hoje da República governar, ele precisa
do Poder Legislativo. Ele precisa da Câmara dos Deputados e do Senado. E para isso, ele faz o quê? Faz a coalizão. Te dou cargo, te dou ministérios, te dou uma autarquia. Em troca disso, vamos organizar aqui para os meus projetos de lei serem aprovados. Qual é a mudança que nós temos hoje? Nós estamos vendo hoje o Poder Legislativo mais forte, mais atuante. Tanto é, até conversamos aqui nos bastidores, o atual presidente da Câmara dos Deputados, o Hugo, Sim. chegou até a questionar os atos de 8 de janeiro, da atuação do ministro Alexandre de Moraes. Né? Isso é inédito, hein? Inédito. Isso é inédito. O presidente de uma casa que tem o poder de realmente regular o outro poder, que seria o judiciário, dizendo que houveram exageros, né? Então, assim, pelo menos nós esperamos isso desde o dia em que tudo aconteceu. Se eu não me engano, são mantidos aí cerca de 300 presos desse dia, né? E, óbvio, existem ali no meio os baderneiros, mas são conhecidos os casos de pessoas injustiçadas que não cometeram crimes. Realmente foram a Brasília protestar e foram, infelizmente, envolvidos nessa bagunça que alguns promoveram. Os que promoveram bagunças, na minha opinião, têm que ser punidos em ponto final. Não com 17 anos de cadeia, né? A não ser que eles coloquem essa mesma pena para traficante. Que eu amo quando o traficante é solto pelo STF, ninguém fala nada, não tem notícia. Agora, quando alguém que é terrorista, segundo os jornais do 8 de janeiro, 17 anos, não, mas é justo porque fez baderna, é incrível, né? 2 pesos e 2 medidas. Desproporção completa. E uma coisa também que eu acho interessante, que foi a morte do Clezão, que é só mais uma amostra de que o ministro Alexandre de Moraes não está nem um pouco preocupado com a opinião pública. Por quê? Você deixa o cara morrer com ataque cardíaco lá. Aconteceu um problema de saúde, não liberou, demorou a dar a decisão, morreu na cadeia. Você vai ver o camarada não cometeu as coisas e atrocidades que ele estava sendo acusado. E se cometeu, não caberia uma pena jamais como estava sendo dada. Então é impressionante que a gente precisa... Mas você está percebendo, Guilherme, uma mudança que está tendo recentemente? Sim. Que você vê igual a autoridade do presidente da Câmara já questionando essa narrativa que houve golpe, porque golpe realmente não houve, porque golpe precisa de algo central, né? Um líder, né? Precisa de arma, né? Precisa de algo orgânico. Sim. Né? E você vê um presidente da Câmara já indo contra essa narrativa que é do próprio ministro Alexandre de Moraes, do próprio STF. Só né? aí já mostra que realmente o Brasil está caminhando para outra direção. Ou seja, o Poder Legislativo hoje está sendo atuante e está sendo importante até esse questionamento do modelo de governo. Vamos adotar o semipresidencialismo, o parlamentarismo. Por quê? Porque é o legislativo que está sendo atuante e está mediando e está moderando as atuações do executivo e do judiciário. Sim. Então, no parlamentarismo ou no semipresidencialismo, onde a gente pode encontrar algo mais moderado, algo mais estável politicamente. Porque hoje, o que a gente vê no Brasil, Guilherme? A gente vê um STF, como nós apontamos aqui, fazendo algo que não é a sua atribuição, um executivo bagunçado, Sim. e um legislativo que está fazendo o quê? Que tenta, ali no meio entre os dois, tanto é verdade que quantos projetos de lei que foram vetados, foram aprovados no legislativo, chegou lá no Lula, o Lula vetou, voltou para o legislativo, disse, não, tem veto não, ele voltou à lei. Por quê? Indo contra o próprio presidente da República. Olha só, realmente nós precisamos assim ficar atentos, né? Eu não deixo de me sentir esperançoso vendo essas movimentações, me sinto mais esperançoso. Mas a minha pergunta para um especialista do nível do Dr. Leonardo Batista é a seguinte: vendo essa movimentação, seria um efeito internacional de Trump, né, e a direita percebendo a oportunidade de tantas falhas do governo de esquerda no Brasil? Ou será que essa movimentação ela não tem chance de durar? Porque, a minha opinião, o Brasil já viveu tantos anos debaixo de governo, né, do governo Lula, né, considerando aí a Dilma Rousseff. Por que será que ele conseguiu voltar com tanta força? O que é que impede o Brasil de finalmente perceber que é preciso colocar pessoas no poder que sejam verdadeiros administradores? Tem que ter ali alguém para tocar esse país, né? Não é possível que a gente não entendeu isso até hoje. Acho que é por isso que talvez eles queiram vir com esse semipresidencialismo ou com parlamentarismo. E eu acho sim que tem um efeito Trump, que não começou só com Trump ali, né? Você vê que as eleições ali na Europa começaram com extrema-direita, que quase deu problema lá pro Macron e na França. Aí ele trocou o primeiro-ministro para poder fazer essa movimentação. Exatamente. Então já começou na Europa. Por quê? Porque esse movimento tido como woke, né? Inclusive é tese
do meu doutorado que eu estou fazendo de Direito Constitucional na Universidade de Buenos Aires. Que maravilha! Que é o movimento woke que enfraqueceu. Por quê? Porque até agora na NFL, na propaganda que a Jeep fez, Sim. mudou totalmente o conceito. Totalmente o conceito, trazendo a bandeira norte-americana. Sim, mudou tudo. Mudou tudo. E isso é incrível, né? Vamos dizer de propagandas aqui. A maior marca de cerveja dos Estados Unidos se chama Bud Light. E ela simplesmente fez uma campanha, né, totalmente cultura woke, colocando aí os elementos dessa cultura woke, né, dos transexuais e companhia. De repente, né, essa campanha deu um prejuízo bilionário para Bud Light, que imediatamente interrompeu a campanha, né, e produziu uma outra de um homem sujo tomando uma cerveja, né, e bem assim comum à vida real, como ela realmente é, como a maioria é, né? É importante que se diga isso, né? Porque o que é a cultura woke? É a minoria querendo impor sobre a maioria a sua própria cultura. Exatamente. Né? Então, Exatamente. ok, se é a maioria, eles mandam, porque deveria ser assim, né? Mas, no entanto, não é. E aí, qual que é a questão? Aí, no final, a Bud Light voltou atrás imediatamente para não tomar mais prejuízo. E mesmo tendo perdido bilhões de valor de mercado, ainda assim eles continuam sendo o líder do mercado americano. Mas assim, para você ver como a cultura woke perdeu espaço. Sim. Você disse da NFL, que é um dos maiores eventos, né? O Super Bowl e companhia, mas é importante nós entendermos essa movimentação. No Brasil não foi diferente da campanha da Bis, né? Se eu não me engano é da Mondelez. O chocolate Bis tomou um prejuízo histórico porque fez uma campanha com o influencer Felipe Neto. Então, imediatamente romperam um contrato com o Felipe Neto e eu imagino que se arrependeram amargamente porque, de novo, são milhões que esse povo perde se aderindo, né, se adequando a essa cultura woke. E o Zuckerberg percebeu essa movimentação e não perdeu tempo, né? Rapidamente se uniu ao Trump. Sim, não só ele, né? O Elon Musk. Sim. E o que isso tem a ver com o que a gente está falando de sistema de governo? Tem tudo a ver. Porque quando você vê um sistema de governo, seja porque os Estados Unidos é presidencialismo, né? Sim. Mas tudo bem. Mas quando você vê um governo, ele mudando de pauta, e é uma pauta muito recorrente aqui no próprio Brasil, de esse preservar esse movimento woke, né, da minoria, Sim. viu que não dá certo, porque isso está falindo o sistema, isso está falindo a sociedade, está fazendo com que as famílias sejam falidas, né? Então, o que o governo faz com isso? E por que da importância dessa estabilidade política? Por que da importância desse equilíbrio institucional? Porque nós teremos vozes, por exemplo, ali no Legislativo e do próprio primeiro-ministro. Olha, se a gente for para o extremo de um determinado movimento, que no caso é o woke, que é o da minoria, o país estará falido. Por exemplo, nos Estados Unidos, quando o Trump, já no primeiro dia, soltou aquele tanto de decreto, assim, olha, você que é trans, você não vai mais disputar lá o campeonato feminino, porque não é proporcional. Nós vamos conservar o direito da mulher de competir com outra mulher biológica, né? Exato. Hoje em dia precisa explicar isso. Exato. Então, isso é maravilhoso, como realmente existe um acordar político nos Estados Unidos e não tem jeito. O mundo está sendo influenciado, o Brasil também. Não vamos nos esquecer do episódio, faz pouco tempo, né? Foi ano passado, as Olimpíadas em Paris, nós tivemos aí uma boxeadora italiana tomando um soco de um homem biológico, que se denomina mulher trans, dando um soco no nariz dela e ela imediatamente falando, não dá, eu não consigo lutar. Abandonou a luta. E abandonou a luta imediatamente. E o mundo, vamos dizer, discutindo esse assunto que, na minha opinião, é tão claro como a luz. Mas nós vivemos em um tempo que nós precisamos explicar o óbvio. Só para esse ponto aí, Guilherme, é porque assim, as pessoas acham que, por exemplo, eu ou você ou determinadas pessoas somos contra a minoria. Não tem nada a ver isso. Não tem nada a ver. Eu e você, acredito, nós respeitamos a minoria. O que nós não concordamos é que se prevaleça a minoria sobre a maioria. Sim. Aí que tá o problema. E é simples de entender. Eles têm liberdade para ser o que quiserem, mas jamais impor sobre os outros a sua verdade. Perfeito. E eu penso que o mesmo a respeito de nós. Somos livres para sermos o que quisermos também. E não queremos impor sobre ninguém a nossa verdade.
Ah, mas então eu não posso participar? Pode, segundo as regras. É ou não é verdade? Sim. Que aí fica tudo equilibrado. Vou fazer o intervalo, mas na volta o doutor Leonardo, que é especialista como advogado eleitoral, ele vai falar sobre a tentativa de flexibilizar uma das leis que foi símbolo de combate à corrupção nesse país. A lei da ficha limpa. Nós sabemos que a ficha limpa, né, durante muito tempo, pelo menos, impediu candidatos de competirem por qualquer pleito no país, tendo qualquer crime contando ou sendo julgado ou investigado no seu nome. A questão é que agora existe uma tentativa de flexibilizar essa lei. A fala é muito simples. Com um presidente como Lula no poder do Brasil, qual sentido a ficha limpa tem? É ou não é verdade? Um presidente que não foi inocentado. Isso não aconteceu, esse fato. Ele jamais foi inocentado. Simplesmente fizeram não valer o julgamento que ele viveu, alegando que ele era uma pessoa que já tinha ocupado a cadeira presidencial. E agora precisava ser julgado pelo STF, por isso, o julgamento de Curitiba, né, e todas as instâncias que ele foi condenado deixaram de ter sua validade. Mas ele nunca foi inocentado, né, no teor da palavra. Ele apenas foi descondenado, né, como muitos dizem. Então agora, na volta, eu quero entender, ficha limpa, se mudar, o que muda e qual pode ser o prejuízo que nós vamos viver caso isso aconteça. É uma discussão que parece ser simples, né? Até porque com a ficha limpa em vigor, o presidente que você tem é esse aí. Vamos entender então, se tirar a ficha limpa, muda alguma coisa? Não sei, né? Parece que não traz tanta esperança, nem... Mas enfim, vamos discutir. O doutor Leonardo é especialista, está aqui e eu vou fazer um rápido intervalo, porque ele tem que correr para Brasília, então eu não vou demorar nesse intervalo para nós sermos práticos aqui. A gente já volta com Mesa dos Notáveis, falando sobre as mudanças na Constituição e propostas de parlamentarismo e flexibilização da lei de ficha limpa. Não sai daí. Seja muito bem-vindo ao canal da Vinha FM. Por aqui você acompanha todo o nosso conteúdo, palavras, programas para abençoar a sua vida, a oração que pode transformar o seu dia e com certeza muito mais. Toda a programação no momento, no lugar e na hora que você quiser. Vinha FM, muito mais completa para você, agora também no YouTube. Estamos de volta ao segundo bloco do Mesa dos Notáveis, hoje falando sobre mudanças na Constituição, algumas propostas que vêm à tona nessa semana, como a proposta que o Brasil se torne um país coordenado pelo parlamentarismo e também a flexibilização da lei de ficha limpa. Existem algumas reformas, no primeiro bloco nós discutimos bastante algumas delas. Te convido, se você não acompanhou desde o início, entra no canal da Vinha no YouTube, acessa lá o Mesa dos Notáveis, que está ao vivo agora pelo YouTube, e você volta para o início. Acompanha a conversa toda, porque comigo tem um notável que entende do assunto. Ele é a autoridade, querido doutor Leonardo Batista. Ele é advogado eleitoral e também especializado em direito constitucionalista. Ó, uma coisa importante de dizer aqui no programa. Nós discutimos no início aqui sobre a movimentação política e como funcionam as trocas de cadeira lá em Brasília. Falamos aqui na Câmara, onde nós temos um novo presidente, né, que já declarou o apoio dele para a anistia dos presos do 8 de janeiro, que foi esse momento, né, de baderna em Brasília, com muitos presos, né, que infelizmente foram punidos juntos com eles, alguns inocentes. E o Brasil se compadece, né, de uma senhorinha
que foi lá com a sua Bíblia. O Brasil se compadece de autistas que estavam presos até pouco tempo, né? E outros como o Clezão, que veio a falecer porque não foi liberado para ter tratamento no hospital, né, a tempo, e por isso perdeu a sua vida. Bom, tendo dito tudo isso, eu saí falando para o Dr. Leonardo aqui no primeiro bloco para nós comentarmos a flexibilização, pelo menos a proposta de flexibilização da lei da ficha limpa. Hoje, como funciona a lei da ficha limpa na prática, Dr. Leonardo? Hoje funciona assim, série de pessoas que já exerceram algum cargo público, seja como servidor público, seja como prefeito, como governador, como deputado. Quando uma pessoa ela tem alguma condenação, seja no eleitoral, seja no criminal, seja por improbidade, se ela atende a certos requisitos da lei da ficha limpa, essa pessoa se torna inelegível pelo prazo de 8 anos. E a depender dessa inelegibilidade é contar da data da eleição ao qual ele disputou essa eleição. Ah, entendi. Então, por exemplo, digamos que em 2022, um determinado servidor público ou que exerceu a presidência da República ou que exerceu um cargo de governador, prefeito, etc., tenha sido condenado e ele esteja incorrendo ali em um dos tipos da inelegibilidade. Então, ele ficaria 8 anos sem poder se candidatar, ou seja, 2022 mais 8, até 2030. Então, é o jeito que funciona hoje no Brasil, é a lei da ficha limpa. Perfeito. É importante também nós entendermos que a ficha limpa ela ajudou a tirar da corrida, seja para qualquer cadeira eleitoral no Brasil, pessoas que já tenham no nome algum tipo de crime, investigação, você colocou aí alguns detalhes, mas aí a pergunta que fica, com o presidente como nós temos, faz sentido a ficha limpa? Como que Lula chega ao poder sendo alguém que já foi condenado em 3 instâncias, ficou durante um tempo preso e depois foi liberado? Como é que funciona na prática a regra, né, para alguém que não entende e fala, mas como assim? Você está me dizendo 8 anos de inelegibilidade. E nós temos um presidente que até pouco tempo tinha um sítio em Atibaia que não estava comprovado se era dele ou não. Com pedalinho, inclusive. Pedalinho com o nome dele, né, a toalha com ele, enfim, são tantas coisas, né? Se a gente for lembrar do triplex, aí vai embora. A questão é um pouco mais complexa, porque assim, nós sabemos que o que dizem, né? Que houve essa articulação, né, do Poder Judiciário, da mais alta corte, para que Lula voltasse, para que fizesse então essa adversidade a Bolsonaro. Porque a gente sabe, todo mundo sabe, dessa animosidade que existia entre Bolsonaro e alguns membros do STF. Então, por conta disso, né, é que se resolveu então com a tese da prescrição. Então, Lula foi pela idade, né, porque com a idade dele, a prescrição ela vai pela metade. Aí, com base nisso, houve absolvição. E em outros casos, não, a competência não é lá de Curitiba. Jogaram a competência para o Rio. Em outros casos, a competência foi para o DF. Então, teve essa questão também, mas o mais foi a prescrição. Perfeito. Então, beleza. Como é que você, agora respondendo a sua pergunta, como é que você vai aplicar uma lei da ficha limpa, então, para esse caso do presidente da República? É porque a lei da ficha limpa, ela prevê essa exceção. Se alguém é condenado criminalmente e a depender do tipo do crime, ela fica inelegível, se ela tiver uma extinção da punibilidade ou uma suspensão dos efeitos dessa condenação, ele pode se candidatar. É como ocorre, por exemplo, com quem tem rejeição de contas. Se eu tenho rejeição de contas, seja pelo órgão de contas ou pela Câmara Municipal, por exemplo... Uma compra não identificada. Vamos dar um exemplo aqui. Eu comprei uma Fiat Elba. Vamos lembrar aqui do presidente Collor de Mello. Derrubaram ele por causa de uma Fiat Elba. Fiat Elba 91. Aí a conta não fechou... Quem tem o poder de fiscalizar, né, de julgar as contas dele, no caso a competência hoje é definida que é do Poder Legislativo. Então, na hora de julgar essas contas, ele diz, olha, isso aqui tem rejeição de contas, a irregularidade insanável, e outros requisitos. Né? Verificou isso, está inelegível. Aí ele vê, mas dentro do processo que me julgou, tem uma ilegalidade. Aí ele se recorre ao judiciário, tem um problema aqui, me julgaram errado. O judiciário vai lá e suspende ou até anula aquele julgamento. Olha aí. Então, com base nisso, a pessoa então pode
se candidatar com base em uma decisão judicial, e decisão judicial eu digo até monocrática, Sim. quando ela defere uma liminar. É o que acontece no criminal, é o que pode acontecer numa condenação por improbidade administrativa. Então, a lei da ficha limpa, ela tem essas exceções nas quais, embora a pessoa esteja ali inelegível, mas ela pode se salvaguardar com a decisão do judiciário para suspender aquele efeito. É o que aconteceu com o Lula, por exemplo. Sim. Então eu vou fazer aqui uma pergunta direta relacionada a Jair Messias Bolsonaro. Acabei de citar o Collor aqui, a Fiat Elba que derrubou ele, né? Uhum. Vamos então falar da situação atual do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Ele estava inelegível por 3 condenações, mas me parece que uma delas caiu. Sim, do ministro Raul Araújo, que era o relator. Perfeito. Então agora ele continua inelegível por 2 questões. Sim. Uhum. E Exatamente. por acaso, passando essa flexibilização da ficha limpa, que seria de 8 anos para 2 anos apenas, como que ficaria a situação dele? Então, justamente a proposta é essa, para reduzir. Só fazer um breve histórico, e vou Sim. ser breve mesmo. Antes da atual lei ficha limpa, porque ela foi reformada, antes o prazo de inelegibilidade era de 3 anos. Olha só. Então, o que se discutia? Qual é a eficácia da lei da inelegibilidade, ou lei da ficha limpa, se 3 anos é o prazo, então a pessoa poderia se candidatar na eleição seguinte. O mesmo raciocínio se aplica para essa alteração atual, que é de 8 para 2. O que isso significa? Que a pessoa, em tese, vai ficar sem se candidatar na próxima eleição, mas na outra já pode. Entendi. Por exemplo, no caso do presidente da República, Bolsonaro. Em 2022, se tivesse inelegibilidade dele, se fosse de 2 anos, em 2024 ele não poderia candidatar a nada. Entendi. Mas já em 26 poderia. Estaria liberado para Estaria concorrer. liberado. É o caso, é esse caso. Caso seja aprovada essa lei, Jair Messias Bolsonaro pode ser candidato a presidente da República em 2026. Perfeito. É importante entender o jogo político e, inclusive, as intenções. Então, me parece que essa flexibilização visa colocar de volta o ex-presidente Jair Bolsonaro no pleito de presidente para 2026. A articulação é essa. Essa é a articulação, Essa é a né? articulação. O presidente Bolsonaro ser candidato à presidência da República em 2026. Inclusive, é o mesmo que se diz sobre Lula recandidatar, né? Ninguém sabe ainda. Estamos todo mundo esperando. Mas a chance é real, né? É real. O Lula ele é pré-candidato à presidência da República. Né? E ele já até falou que se o Bolsonaro vir, ele vai ganhar de novo do Bolsonaro, né? Apesar da alta reprovação dele, ele disse que vai ganhar do Bolsonaro aí. Ele disse muita coisa. Disse que nós estaríamos comendo picanha aqui. O aeroporto ia ficar igual rodoviário. É ou não é verdade? Não, é engraçado. Igual eu falei no primeiro bloco, né? Ele falou que o cidadão poderia estar assistindo o seu joguinho de futebol, comendo a picanha e tomando a cervejinha. E não tem 2 semanas, ele pede para o cidadão, ensina, né? Sugere o cidadão. O professor Lula, que vive no seu castelo, o Lula Rapunzel, ele sugere para o cidadão não ir ao mercado para reduzir o preço. Quer dizer, é muito contraditório, né? É muita hipocrisia, né? Se lá ele falou que ia comer picanha e tomar cervejinha, agora ele falou, não vá, porque o preço está alto. Infelizmente, nós precisamos ser abertos aqui. Me parece que tá tendo uma união agora da esquerda com a direita dos eleitores, né? Eu vi muitas pessoas compartilhando o vídeo de Nicolas Ferreira, pessoas que eram até então contra o governo de direita, mas perceberam a loucura que nós entramos no nosso país, colocando um presidente como Lula na cadeira do executivo, né? Guilherme, eu escuto muitas pessoas, né? Aliás, eu falo isso para todo mundo, né? Assim, lá no meu escritório, nós temos um RH e faz a pesquisa, eu gosto de perguntar, qual que é a sua ideologia política? O que você acredita, né? Você gosta de linguagem neutra, né? Porque eu não gosto, não concordo com a linguagem neutra, né? E então, o que eu vejo isso na prática? É que as pessoas que votaram no Lula estão completamente decepcionadas. Tanto é que eu tinha lá alguns colaboradores que votaram no Lula, e a gente brincando, eu perguntei, e aí? Não voto mais no Lula pela decepção que é esse governo, pelo que ele falou e pelo que ele não está fazendo. Então as pessoas, elas viraram mesmo. E aquele vídeo que o Nicolas fez, de milhões de visualizações, né? Ele demonstra muito bem isso. Por quê, Guilherme? E por quê, caro ouvinte? É por uma questão que ela é muito simples e as pessoas esqueceram que é simples. O bom senso. As pessoas esqueceram o que é bom senso. É bom senso eu pegar um homem que fez trans
para disputar uma luta de boxe com uma mulher. Não tem bom senso. Sim. Como também não tem bom senso eu votar em alguém que fala uma coisa, promete uma coisa e não a cumpre. Sim. Então, isso não é é bom pela senso. primeira vez, né? Isso Não, é que é o pela primeira interessante. vez. Então, o cidadão está começando a entender o que é um bom senso. Então, não é só a pessoa se falar que é de direita ou de esquerda, mas o próprio de esquerda hoje está tendo bom senso para o que está acontecendo no país hoje. E com base nesse bom senso é que começaram a dar apoio a Nicolas Ferreira, por exemplo. O remédio ele é amargo, mas vai ter seu efeito, né? Tomara. Realmente está amargando na boca de muita gente aí. Saudade do café, saudade, né, de quando a gente pagava baratinho, né? Hoje em dia a gente já paga caro. Mas assim, barato já faz muitos anos que não é. Só que do jeito que anda, o café se tornou luxo. Eu me lembro, viu? Vou dar um relato aqui. Um dia um economista me parou e falou assim: você sabe qual que é o luxo mais barato do Brasil? Eu falei, não sei. Ele falou, o luxo mais barato do Brasil é uma xícara de café. Aí ele me explicou, a xícara de café é algo que todo brasileiro ama. E aí na época ele fez um cálculo pra mim e falou, olha, uma xícara custa em média 80 centavos. É o luxo mais barato que o brasileiro pode ter no seu dia. Se a gente repetir esse cálculo hoje, parece que não é tão mais barato assim. Tá caríssimo. Não sei se é o mais barato, mas... O azeite. Eu só quero fazer um adendo aqui que eu acho que é importante, da leviandade desse atual governo, que é colocar nós, a população, ou tentar contra o empresário. Uhum. Isso é muito sério, isso é muito grave. É querer colocar na conta do empresário a inflação. Meu Deus. Sendo que, é bom que você entenda isso, ouvinte, eu não sou um economista não, mas a inflação ela não sobe porque o empresário, por seu bel prazer, vai lá e coloca o preço na mercadoria. Não. Quando temos uma inflação no país, a responsabilidade é do governo. Porque é o governo que taxa. É o governo que tem política inflacionária. É o governo que estabelece essa política fiscal. E aí temos repercussões através dessa política governamental no bolso seu e lá no bolso do empresário que também está sofrendo. Então o que o governo faz? Que esse governo de esquerda e todo o governo de esquerda faz é colocar o quê? Colocar o povo contra o empresário. Sendo que é um empresário que contrata, um seletista, por exemplo, é um empresário que suporta o ônus fiscal de pagar tributos e quer colocar nós contra esse cidadão. Sim. Então é isso que o governo faz. O governo se isenta de responsabilidade e tenta colocar no empresário. Isso é leviandade. Isso que é uma covardia. O governo deveria bater no próprio peito, admitir que está errando e mudar a política fiscal, mas não faz. Nós temos recorde de arrecadação e ainda assim as coisas sobem, porque o único jeito de bancar um governo tão pródigo como o nosso, que gasta tudo, é aumentando o imposto. Aumenta o imposto, aumenta o preço de tudo, imprime dinheiro, faz de tudo, né? Mas menos a coisa certa, menos que é administrar, menos cortar gasto. Cortar gasto nunca é a solução para um governo que não assume a sua própria culpa, né? Bom, eu acho que ficou muito claro na nossa conversa que as movimentações de Brasília estão acontecendo para que haja uma mudança no poder. Eu finalizo o programa de hoje perguntando ao nosso especialista, doutor Leonardo Batista, como advogado eleitoral, quais as chances de um impeachment de Lula no poder hoje? Eu vou dizer minha opinião pessoal. Eu prefiro que Lula permaneça até o último dia de governo, para que haja realmente uma conclusão por parte do eleitor se foi uma boa escolha para o país dele ter colocado Lula. Por quê? Vai piorar muito mais. E eu espero que realmente nós possamos aprender de tudo isso. Mas é uma opinião. Agora, em Brasília, eu sei que já se fala em impeachment a todo momento. Qual a possibilidade disso acontecer, doutor Leonardo? Eu acho remota e, apesar de não gostar do Lula e da esquerda, eu acredito que isso é ruim para o país, porque isso causa uma instabilidade maior do que nós já temos. Uhum. Porque, veja bem, desde que nós estamos na nossa democracia, nós já temos 2 presidentes impeachmentados. Então, mais um agora, eu acho que para a nossa instituição, Brasil, não será algo interessante. Então, mas sendo objetivo, remotamente, eu acho que o Lula é impeachmentado. Eu acredito que não. Perfeito. Não vamos nos esquecer que quando aconteceu com Dilma Rousseff, foi 2016? Foi 16.
Se não me engano, foi mais ou menos isso mesmo. Que aí Dilma Isso. Rousseff foi empichada lá, né? Tivemos toda a movimentação, mas Eduardo Cunha teve um desentendimento com ela. Então é necessário que o presidente da Câmara fique extremamente contra o presidente. E aí acontece o início do processo de impeachment. Sempre assim, né? É o interesse de uma casa, o presidente lá na Câmara. Você acha às vezes que, nossa, se o país sair pra rua vai ser impeachmentado. Não, esquece. É importante saber quem que manda, quem que põe em pauta para ser votado. É esse que manda de verdade no processo de impeachment. Sim, com certeza. Mas hoje, acredito que hoje não. Perfeito. Hoje ainda existe uma harmonia, né? Há um pouco ainda de harmonia, mas eu acredito que o legislativo vai deixar, porque a política funciona assim, ó. É melhor deixar o Lula vir e vir do Bolsonaro também como candidato e o duelo nas urnas entre os dois, em 26. Perfeito. Tá aí colocada a opinião de alguém que entende do assunto. Eu vou agradecê-lo, doutor Leonardo Batista, nosso advogado eleitoral. Ele está especializando agora em direito constitucionalista e tem muito conhecimento. Eu vou encerrar o programa porque ele precisa correr para Brasília, mas eu já quero reiterar. Obrigado por disponibilizar seu tempo, doutor Leonardo. E vamos repetir essa conversa assim que tivermos novidades. A gente está falando de algo que foi essa semana, essa discussão sobre parlamentarismo. Já pensou se o Brasil se torna, né, uma república governada pelo parlamentarismo e a flexibilização da lei de ficha limpa. Nós nos vemos no próximo programa, assim que tivermos novidades no planeta chamado Brasil. Obrigado, doutor Leonardo. Obrigado, caros ouvintes. Um prazer estar aqui. Para você, ouvinte, um forte abraço. Amanhã tem mais Mesa dos Notáveis e eu te espero. Lembrando que você pode sempre encaminhar para nós sua mensagem, sugestões de temas e eu vou ter o prazer de ler e responder a cada um de vocês. Um abraço e até o próximo programa do Mesa dos Notáveis. Tchau.